seja bem-vindo a mais um podcast Viver Bem. Hoje vamos continuar aí a nossa série de podcasts na expectativa para a Maratona Internacional da Cidade do Natal. E eu estou recebendo dois especialistas que fazem parte aí do time da maratona, Dr. Felipe Guerra, cardiologista, e Clara Barbalho, nutricionista integrativa. Vamos trazer muitas orientações para os corredores. Então, se você corre, vai participar da Maratona Internacional da Cidade do Natal, fica com a gente e aproveita para tirar todas as suas dúvidas sobre exames, sobre alimentação, sobre o dia da prova, pré-prova, enfim, tudo que você precisa saber para se dar bem nessa corrida. A gente vai começar esclarecendo hoje. Sejam bem-vindos, muito obrigada por estar aqui, Dr. Felipe. Dr. Felipe já passou aqui pelo Viver Bem algumas vezes, dando entrevistas, mas é a primeira vez no podcast, né? Isso, primeira vez. Seja bem-vindo, Clara também, seja muito bem-vinda. Obrigada. Vamos começar com o cardiologista. Quem vai iniciar um programa de treinamento, né? Por que é tão importante a gente buscar essa avaliação? Qual o papel da avaliação? Tem que ser antes de iniciar o treinamento, antes da prova? Qual a orientação nesse sentido, doutor Felipe? As atividades esportivas, tipo corrida de rua, têm aumentado bastante. E também a população, principalmente a população de mais idade, também tem aumentado a sua participação nessas corridas. Então, se as pessoas estão com mais idade, teoricamente, estão com mais risco de ter problema cardiovascular, né? E o X da questão é que a maioria das pessoas que tem algum problema só descobrem, e que não vão no médico, só descobrem muitas vezes durante um esforço físico, uma corrida, um treinamento. Então, muitas vezes, a primeira manifestação da doença pode ser até uma coisa muito grave, até como uma morte súbita, por exemplo, em alguém que não sabia que tinha nada. Então, a função de nós cardiologistas é pesquisar algum problema, estratificar o risco desse paciente, né? Para a partir daí educá-lo também, se for um paciente que já usa medicação e tal, educá-lo sobre sintomas, alguma coisa que a gente vai falar mais à frente, e a partir daí entregar para o profissional de educação física para prescrever o exercício de forma mais segura e eficiente. A partir de que idade essa avaliação é necessária? Todo atleta precisa fazer? Boa pergunta. A gente considera um marco, 35 anos, chamado atleta master. Mas por que esse 35 anos de idade? Porque a partir de 35 anos, a principal causa de morte súbita é a doença arterial coronariana, infarto, que é a doença que mais mata no mundo. Então, a partir dos 35, se alguém vier a ter um problema como esse, por exemplo, a grande chance é que tenha sido doença arterial coronariana. Então, esses pacientes, a gente tem que ter um foco muito para essa doença. E os atletas mais novos, dos 35 anos para baixo, se tiver de ter um problema, é mais de causa congênita, alguma doença do músculo cardíaco, doença dos vasos ou doença até do sistema elétrico do coração. Então a gente divide aí. Mas respondendo a sua pergunta, então qualquer idade, qualquer faixa etária, até adolescente, adulto jovem e o master, precisam de uma avaliação pré-participação. Doutor Felipe, já a gente continua falando para saber quais são os exames. Quero falar agora com Clara. Fiz a minha avaliação. Essa avaliação com o nutricionista também é importante nessa questão do início dos treinos, interfere no rendimento do atleta? Com certeza, né? A gente ter uma boa avaliação nutricional desse paciente vai fazer com que a gente melhore esse rendimento. Por quê? Quando a gente faz uma atividade como essa, que é de grande performance, de alta performance para esse atleta, né? A gente precisa, quando a gente faz esse tipo de atividade, a gente recruta do nosso corpo muitos processos metabólicos e esses processos metabólicos eles precisam de nutrientes específicos para que ele ocorra corretamente. E aí, quais são esses nutrientes principais? Carboidratos, proteínas e lipídios. Então, os 3 macronutrientes vão estar muito ligados com o sucesso, né, da sua performance, porque a gente precisa estar bem alimentado, bem suplementado para ter sucesso. Como é que é essa periodização?
Vamos lá. É muito importante o cálculo, né? Então, não é receita de bolo, tem que ser individualizado, né? Então, a gente calcula de acordo com a idade, com o peso do paciente. Então, a gente vai dosar a quantidade de proteína, de carboidrato, o tipo de carboidrato que a gente vai usar antes da prova, depois da prova. Isso é muito importante. Então, antes da prova, um carboidrato de lenta absorção, para que o atleta ele tenha energia durante, né, a prova. Durante a prova, a gente tem que repor também, quando é uma prova, uma maratona, uma meia maratona, que é uma prova mais longa, a gente precisa repor o carboidrato. Então, já é um carboidrato de rápida absorção, que é super importante para dar aquele boom e o atleta conseguir finalizar a prova. Então, a gente tem que estar com a alimentação equilibrada para você ter energia, disposição para concluir, né, a prova. Ótimo. Então, vamos voltar aqui para o Dr. Felipe. Essa avaliação, a gente sabe que vai começar a treinar para uma prova, tem que ter muitas informações para que o profissional de educação física monte ali a planilha, e uma delas é o VO2. Esse teste que avalia esse VO2, qual é? E faz parte dessa avaliação, Dr. Felipe? Sim, a avaliação cardiológica pré-participação, antes da gente querer saber como está o VO2, a gente começa com uma consulta normal. Nessa consulta, a gente vai procurar saber se o paciente tem história familiar de doença cardíaca, é muito importante. Se ele tem algum fator de risco, como, por exemplo, como eu falei, os de mais idade estão correndo cada vez mais, então se ele tem pressão alta, alteração de colesterol, diabetes, né? Se ele fuma, tudo isso a gente vai estratificando o risco do paciente. Se ele usa medicação, se ele está usando a medicação de forma correta, se a pressão está controlada. Então, esse é o início de tudo. Examina, faz um eletro de repouso, que é um exame simples, que já faz parte da rotina. A partir daí, a gente já tem diríamos assim, um raio-x bem importante do paciente, como ele está, né? Todo um contexto. E o exame que você me perguntou, que é para medir o VO2 máximo, o que é VO2 máximo? É o consumo máximo de oxigênio. É a aptidão cardiorrespiratória. Então, esse exame ele é realizado em uma esteira, em que a gente vai levar o esportista, o atleta, até o limite. Por quê? Primeira função do exame, pesquisar se tem alguma alteração que não apareceu no repouso, mas que foi precipitada pelo exercício. Isso é o mais importante. Segundo, medir como é que está a aptidão aeróbica, que é o VO2 máximo, consumo máximo de oxigênio. Por que é importante? Porque é um marcador de desempenho, para a gente saber se ele está, diríamos assim, mais ou menos apto para aquilo que ele quer, ou está muito longe do objetivo, e também é um marcador de saúde. Pessoas que têm um baixo condicionamento, que também tem um componente genético, isso, tem que treinar mais a parte aeróbica. Então, a gente vai medir isso e vai medir também as zonas de treino. O VO2 deu baixo, eu vou medir as zonas de treino para ele conseguir melhorar. A gente passa essa informação para um profissional de educação física. Então, o exame tem função de diagnóstico, a gente vai tentar diagnosticar alguma coisa, orientação de prescrição e até de motivação, porque o paciente, pensa bem, se ele vê que ele está com condicionamento abaixo da média, e ele vai se motivar a tentar melhorar. Esse VO2 é ele que determina aquela questão do treino, da planilha Z1, Z2, Z3? Isso, é através do VO2? Também, a partir do VO2 e a partir dos que a gente chama dos limiares ventilatórios, que são os pontos em que começa a acumular o ácido lático. Na verdade, o VO2 máximo, ele é o determinante de desempenho aeróbico. E aquelas zonas é a partir dos limiares, mas é feito no mesmo exame, que é o teste de exercício cardiopulmonar, que é um teste de esteira comum, em que a gente monitora pressão, eletro, e a gente coloca uma máscara facial, e a partir daí, da análise dos gases ventilatórios, a gente vai ter a medida direta do VO2, então a gente tem a medida real, e a gente estratifica como é que está o nível de condicionamento, e vai ter as zonas de treino. Então, o exame é muito importante para trazer segurança e para orientar melhor a prescrição. É assim, gente, você fica na esteira com a máscara e vai andando, correndo. Quando a alma estiver saindo do corpo, o doutor Felipe faz, vem pra cá. Quando tem você achou que acabou, eu digo mesmo. Só 30 segundos. Só que esses 30 segundos são os 30 segundos mais demorados da vida da pessoa. É mais ou menos assim. Tá acabando. Você morrendo e não passa aquele tempo, mas tem que chegar no limite.
duas coisas. Se eu levar você ao máximo, lembre que você está totalmente monitorizada, tudo controlado. Se eu levar ao máximo, eu tenho mais chance de descobrir algo que um teste submáximo iria passar batido. Então, se eu levar você a 80% do seu máximo, eu não vou tentar. Esses 20% que faltou, pode ser que apareça algum problema ali. E, além disso, eu quero medir o VO2 máximo, que é o consumo máximo de oxigênio, que é o seu marcador de aptidão cardiorrespiratória. É o padrão ouro. Então, para saber o VO2 máximo, você tem que ir no máximo. Mas no treino não é bom não, né? No treino é... Se você tiver feito o exame e a avaliação cardiológica prévia, serve justamente para poder treinar de intensidade legal, né? Uma coisa é você querer dar tudo que você sem fazer uma avaliação, você pode ter um problema. Outra coisa é você ter passado pelo cardiologista. Já que a gente falou nisso, outro dado interessante. Pessoas sedentárias que vão começar a fazer exercício e vão passar do ponto, por exemplo, né, querer fazer tudo que não consegue e ganhar tempo demais, essas pessoas aumentam muito o risco de problema, comparando com pessoas que já estão bem condicionadas. Todas duas vão no limite. O problema é que quem está sedentário, mal preparado, esse limite traz muito risco. Diríamos até 10 vezes mais risco de ter um evento grave comparando com quem já tá fisicamente ativo. Ótimo. Clara, vamos aqui para a nutrição. Prova de 5 quilômetros. A gente fala muito assim, nesse cuidado, eu vou falar que eu já fiz 21 quilômetros, então, quando eu vou fazer a prova mais longa, aí tem toda aquela preocupação com a dieta, nos treinos, o dia que vai ser treino de tiro, o dia que vai ser o treino mais longo. Mas se a gente vai fazer 5 quilômetros, a dieta também faz diferença? Como é que você programa aí essa dieta dos corredores de provas mais curtas? De mais curtas, né? Ela sim, ela faz diferença. Ela tem que ser avaliada também, né, para esse atleta, que mesmo com uma prova mais curta, mas ele também tem necessidades, ele também precisa ter rendimento. Então, ele tem que ter realmente o cálculo de carboidrato ok, de proteína ok, tem que suplementar também para conseguir ter um desempenho bacana nessa prova, mesmo de 5 e de 10 quilômetros, porque, de toda forma, vai ser um esforço a mais que ele está fazendo. A gente começa aos poucos, né? Então, ele também precisa ter aquele aporte nutricional, que a alimentação ela vai andar junto com a atividade física. Então, você tem um desempenho muito melhor numa atividade física quando você se alimenta de acordo com aquela atividade que você está fazendo. Então, a alimentação vai andar junto. Então, tem que ter um planejamento também. Esses pacientes de provas curtas também podem recorrer também, à suplementação? Eu gosto muito da suplementação, de suplementar. Claro que não é todo mundo que a gente suplementa, né? Mas existe uma coisa chamada absorção, né? Nem sempre a gente vai absorver tudo, nem sempre os nutrientes vão estar biodisponíveis naqueles alimentos, né? A gente sabe que os alimentos hoje estão muito intoxicados, com agrotóxico, então, assim, não são alimentos tão saudáveis. Então, a importância da gente suplementar. E, principalmente, quando a gente faz atividades de longa duração, como uma corrida, uma maratona. Então, a gente libera mais radicais livres no nosso corpo. Então, a gente precisa de suplementar antioxidantes, vitaminas e minerais, que vão ajudar no nosso processo de diminuir a inflamação, de melhorar a vitalidade, de melhorar a imunidade, que é muito importante quando a gente é atleta, né, a nossa imunidade, que o excesso de atividade física muitas vezes tende a baixar a nossa imunidade. Então, quando a gente se suplementa com vitaminas e minerais que vão ajudar a recompor essa imunidade, faz toda a diferença para esse atleta. Suplementação, tem muita gente que usa o pré-treino, né, para acelerar, para ter mais pique. É arriscado para o coração? Pois é, a grande questão aí é a dose. A dose que o pessoal usa, às vezes, excede demais, né? A receita de bolo não quer procurar um profissional da área de nutrição e vai por algum amigo, viu na internet. Então, isso aí tem gente que é mais sensível à cafeína, por exemplo. Tem pessoas que tomam uma xícarazinha de café à noite e perde o sono. Tem outras que tomam a garrafa e tanto faz. Então, isso também funciona para as arritmias, para a geração de arritmias. Esses pré-treinos, muitas vezes, tem cafeína, outros estimulantes, e que, para algumas pessoas mais susceptíveis, principalmente se já tiver uma doença de base, uma doença que gere arritmia, por exemplo, ou até alguma cardiopatia estrutural, pode ser muito perigoso. Então, esses pré-treinos
tem que primeiro saber se está tudo bem com o coração. Segundo, procurar um profissional de nutrição para orientar, para ver a dose adequada, o tempo que vai tomar, né? Então, realmente, tem potencial de perigo, sim. Quais são os pré-requisitos? Todo mundo pode correr? 5 quilômetros, 10, 21, 42? Como é que é essa evolução? E tem um tempo aí, doutor Felipe, para que essa evolução seja lenta e que não coloque esse atleta em risco? Isso, é muito, muito importante a sua pergunta. Então, primeira questão passou pelo cardiologista, está tudo ok, né? A partir da nossa avaliação do nível de condicionamento, daquele VO2 que a gente falou, de tudo, a gente vai entrar em contato com um profissional da educação física, ele vai ver como é que está seu nível, sua condição física, né? E ele vai ajustar a prova que você vai poder se encaixar. Então, em geral, isso que você falou é muito salutar. Começar com provas mais curtas, né? Desafios cada vez 5 quilômetros, 10. Do 10 para o 21 já é uma grande distância, né? Parece pouco, mas é mais do que o dobro. 21 para 42 nem se fala. Então, a maioria das pessoas vai conseguir fazer isso, se quiser. Mas para isso tem que ter paciência e seguir e respeitar seu corpo. Então, eu sempre digo, se você sentir algo, o exercício, claro, você vai sentir cansaço, etc., mas também você tem que ter prazer. Se você começar a sentir algo diferente, você tem que procurar o médico. Não adianta querer pular etapas, né? Algo diferente o quê, doutor Felipe? Quais são os sintomas? Assim? Tô passando mal, tem algo errado com o meu coração. Tem alguns sinais de risco, por exemplo. Primeiro, a gente, pessoas que já correm há um certo tempo, sabem mais ou menos o pace, seu rendimento. Então, se houver, por exemplo, uma queda inexplicada de rendimento, é um sinal de risco, tem que investigar por quê. Uma queda inexplicada. Outra coisa, dor ou desconforto no peito. Principalmente se essa dor, se esse desconforto é precipitado, é desencadeado pelo exercício. Isso pode ser uma angina, um problema. Se tiver alguma palpitação, ou seja, o coração batendo de forma acelerada ou irregular ou com algumas pausas, também é outro sinal importante. Algum desmaio ou tontura, ou até pré-desmaio, que a gente chama pré-síncope, isso é perigoso também, principalmente se for um desmaio durante o exercício, durante a prova. É um sinal de risco, né? Então, tendo algum desses sintomas aí, não querer, diríamos assim, não, vou correr mais que isso passa. Tem que parar e procurar um médico. Outra coisa importante, se tiver com uma virose, uma virose está muito comum hoje em dia, respeite a doença. Então, não vá treinar, nem vá correr com a virose, porque o organismo quer descanso. Evitar também ambientes extremamente úmidos, quentes. Aqui na nossa cidade, às vezes acontece isso. Respeite o meio ambiente, né? Ou a temperatura em excesso e tal. A alimentação e hidratação nem se fala, né? É fundamental. E respeitar também as planilhas de treino prescritas pelo profissional da educação física. Não querer pular etapas. Isso é importante. Você falou dessa questão da temperatura. Estamos vivendo, parece que a gente está dentro de uma estufa. Vamos aqui, Clara. Como é que deve ser essa alimentação e essa hidratação? Porque, por exemplo, a maratona vai ser de manhã, largada às 6 horas da manhã, e eu treino de manhã e 6 horas da manhã já está quente, já tem sol, e quem vai fazer 42 vai chegar aí às 8, às 9, né, dependendo do ritmo dessa pessoa. A hidratação, o que é que a gente deve fazer até para essa época de treino também? Água é vida. A gente precisa de água para todas as nossas funções orgânicas do nosso corpo. Então, o atleta mais ainda, porque ele tem que evitar a desidratação, né? Então, o atleta já tem que chegar na prova hidratado. Então, ele já tem que estar com a hidratação em dia antes da prova, já nos treinamentos. Ele não pode chegar com o aporte de água dele faltando, não. Ele tem que estar hidratado. O corpo dele precisa estar hidratado para que ele não tenha desidratação durante a prova. Então, é importante a hidratação antes da prova, durante e após a prova. Durante, principalmente, para evitar, né, que ele tenha cãibras, né, problemas, fraquezas musculares, que a gente perde muitos minerais durante a corrida, né? Então, é importante a gente sempre ter as paradas e estratégias, né? Junto com o treinador, ter esses combinados de sempre estar se hidratando. E nossa cidade é extremamente quente, a gente está com as temperaturas mais altas, o calor está
insuportável. Então, água, sempre está hidratando. E é bom também já ir treinando nesse horário, né? Que você já vai conhecendo o seu corpo. Exatamente. Geralmente, a gente já começa a treinar nos horários já para ir acostumando ao corpo essa variação de temperatura e água sempre se hidratar. E o coração, doutor Felipe, sofre mais nesse calor? Com certeza. A gente, pela transpiração, pela, né, troca de calor que você tem que ter com o meio ambiente, você termina tendendo a desidratar. Então, a água é fundamental. Você não espere ter sede, né? Quando você está com sede, você já está desidratado. Então, quando você desidrata, o que é que acontece? Principalmente quem toma remédio para pressão, que é hipertenso, tende a baixar a pressão arterial, queda de pressão arterial, podendo... E o exercício tem um efeito benéfico, que é um efeito vasodilatador, que também baixa a pressão arterial. Então, você combina desidratação, os remédios e o efeito do exercício, você pode ter episódios de tontura, até de desmaio, principalmente, às vezes, em pós uma prova dessa. Então, a hidratação é fundamental. Sem falar que você desidratado, o coração tende a acelerar. A frequência cardíaca se eleva bastante. Então, eu recebo muito paciente, às vezes, que a gente faz o teste e diz, sua zona de treino é de, 140 a 160 batimentos. E ele vem com a frequência lá em cima, aí eu pergunto, você se hidrata bem? Não. Então, ele corre desidratado, o coração tem que trabalhar mais e aumenta a frequência cardíaca. E quem tem predisposição à arritmia, isso pode ser um gatilho para desenvolver até uma arritmia mais grave. Doutor Felipe, fiz a minha avaliação, deu algum problema. Eu não vou poder treinar? Tem algum problema cardíaco? Tem alguma doença? O exercício é liberado ainda ou não? Não pode. Como eu falei, cada vez mais as pessoas de mais idade estão participando de corrida. E pessoas de mais idade, em geral, são pessoas que têm mais doenças cardiovasculares. Hipertensão, diabetes, fatores de risco como colesterol, né? E doença coronariana. O famoso infarto, ponte de safena, estente. Então, essas pessoas que fizeram, por exemplo, a cirurgia cardíaca, tiveram um infarto, botaram um estente, né? Tiveram algum problema cardíaco, essas pessoas vão ter que fazer o exercício como prevenção, que a gente chama prevenção secundária. Ela faz o exercício para não ter o problema de novo. Porque por melhor que seja a cirurgia, você fez a cirurgia com o melhor cirurgião, você botou o estente mais moderno do mundo, você sempre vai ser um coronariopata, ou seja, um doente das artérias coronárias, um cardiopata, para a vida toda. Graças a Deus, com a evolução dos medicamentos, das técnicas cirúrgicas, das próteses, dos estentes, essas pessoas têm uma qualidade de vida e uma sobrevida semelhante a qualquer pessoa que não tem doença. Eu digo até para meus pacientes, às vezes até vivem mais, porque elas se conhecem, sabem quem tem a doença e começam a fazer prevenção. Diferente da pessoa, às vezes, que está todo cheio de problema, mas está sedentário porque não sabe que tem a doença. Então, quem tem a doença, é fundamental, o exercício não só pode, como deve. É um remédio. É um remédio para a prevenção secundária. Porém, a avaliação pré-participação, ou seja, avaliação com cardiologista, o controle dos fatores de risco, o uso regular das medicações, isso tudo se torna mais importante ainda, porque ele é um paciente que já tem doença. Mas eu tenho vários pacientes que já tiveram infarto e tudo, e que estão correndo aí maratona. Tem até um caso interessante de um paciente que terminou um Ironman, uma corrida, e ele teve uma parada cardíaca. Na chegada, foi reanimado, né? Foi reanimado, depois foi submetido a ponte de safena, lá na cidade onde ele estava, lá em Florianópolis. E hoje ele corre muito bem. A esposa fica meio... É da Ladier? Isso. A esposa fica louca para eu dizer que ele não corra. Eu disse, não posso dizer que ele não corra. Já está correndo maratona de novo. Mas né? é claro, ele tem que se cuidar, toma a medicação direitinho, tem uma excelente condição física, muito maior do que a maioria das pessoas da faixa etária dele. Não tem por que proibi-lo de correr. Entendeu? Apenas ele tem que ter muito cuidado. Qualquer sinal daquele de alerta, aí procurar o médico e nunca deixar de tomar a medicação. Olha aí. O excesso de peso, ele também é um grande inimigo, né, do coração. E muitas vezes as pessoas procuram o nutricionista e associa aí com o treino. Tem como, na mesma dieta, pensar na performance e no emagrecimento?
Ou não? A pessoa precisa primeiro emagrecer para depois começar aí o treino mais focado na prova? Na realidade, existem estratégias, né, diferentes. Então, vamos usar a estratégia de emagrecimento, e aí a gente pode, sim, juntar com os treinos, né, com a atividade física, sim, e a gente ter ótimos resultados. Porque hoje o melhor emagrecimento, o que eu sempre falo aos meus pacientes, é que sem atividade física a gente não faz nada. Não adianta só você se alimentar bem e você não praticar atividade física. A atividade física vai estar juntinho ali. Nós profissionais da saúde, a gente tem que se unir e pensar com a cabeça só, que a atividade, o médico, o nutricionista, o educador físico, a gente está todo mundo ali querendo a saúde do paciente. Então, isso tem que ser em conjunto. Então, sempre treino e dieta prescrita juntamente. Dá para treinar já pensando com foco na maratona, mesmo sem ter perdido aí os a quilos. A gente vai perdendo durante o processo. Quantas pessoas não conseguem emagrecer correndo, um corpo bacana, ganho de massa, fazendo a atividade física, sim, com certeza. É um grande aliado. Doutor Felipe, você falou aí a questão de Daladier, né? Que ele estava participando de uma maratona lá em Florianópolis e teve a parada cardíaca na chegada. Eu não sei se ele sentiu algo no caminho ou não, mas qual a orientação para um corredor que está participando de uma prova? Falo até aqui da Maratona da Cidade do Natal, que é uma prova bem puxada. Além do sol, do calor, tem vento, tem ladeira. Não é um percurso nada fácil, né? Não é aquele percurso plano, por exemplo, do Rio de Janeiro, que a gente está acostumado a correr. Qual a orientação? Sentir algo no meio da prova, tem que fazer o quê? Se for algo daqueles sintomas que eu falei, como palpitação, dor no peito, né, tontura, ou uma sensação de tontura, por exemplo, o que tem que fazer é parar, infelizmente. Parar, não querer forçar. Porque ninguém estando numa prova dessa, não é para sentir nada desse tipo. É para sentir cansaço, pode até sentir um pouco de dor muscular, de cãibra, isso aí tudo bem. Mas esses 3 sintomas que eu falei cardíacos podem ser reflexo já de alguma doença iminente de ter um problema. Então tem que parar. Lembrar que, por exemplo, a maioria da morte súbita nas maratonas. Todo mundo fala, fulano, maratona X de Nova York, 50 mil pessoas, foi fantástica, mas não morreu, aí vão passar o ano todo falando. É o destaque. Só para você entender, a chance da morte numa maratona é 1 para 100 mil. A chance. 1 para 100 mil, até um pouco menos. Então, a chance é muito pequena. Lembrar que nessa morte, 1 para 100 mil, tem várias pessoas aí com mais idade, com problemas, que muitas vezes eram sedentários. Então, a gente só pensa na notícia ruim. Mas quantas dessas pessoas influenciaram uma cidade toda, como Nova York, por exemplo, até como Natal, a mudar o estilo de vida? Quantas pessoas eram sedentárias, não conseguiam nem mal caminhar e estão fazendo uma prova? Então, a gente tem que pensar quantas vidas foram salvas ao redor disso aí, né? Então voltando aqui à questão desse problema. A maioria dos problemas nas maratonas, nos 42, a maioria desses problemas mais graves ocorrem no terço final da prova. Por que terço final? Porque os atletas já estão mais desgastados, né? Aqui em Natal, o calor, a desidratação, perda de eletrólitos, eles já estão mais desgastados. Muitas vezes, no terço final, no final, eles querem dar um gás a mais para... Olha para o cronômetro lá, eu quero fazer um tempo tal, ou ver um amigo passando ali, quer dar o gás. Então, o grande problema, a maioria dos problemas ocorre no final. O caso da Daladier foi exatamente no final, na chegada. Não sei se ele sentiu algo, muitas vezes a pessoa não sente. Ele tinha doença arterial coronariana, tanto é que ele botou pontes de safena e mamária. Ele foi para um UTI, fez um cateterismo e foi submetido. Então, ele tinha obstruções coronarianas que culminaram na necessidade da ponte de safena. Ele tinha doença. Mas muitas vezes a isquemia, né, que é o efeito a obstrução leva à isquemia, né, cardíaca, é silenciosa. Pode ter angina, a pessoa pode ter angina, nesse caso, como eu disse, tem que parar, mas muitas vezes é silenciosa. Então, se é silenciosa, você está lá correndo, simplesmente tem a parada cardíaca. Você não sente nada e tem a parada. A dele, graças a Deus, foi na chegada, foi prontamente atendido por desfibrilador, por pessoal médico no SAMU, e foi reanimado e, graças a Deus, está aí firme e forte, né? Correndo e acho com as pontes de safena e mamária no peito. E vai correr aí a Com Maratona certeza. Internacional da Cidade do Natal. Clara, doutor Felipe falou dos eletrólitos. Como é que a gente pode repor?
na corrida? Só água? Água, Repõe. alguns bebidas isotônicas, né? A gente pode também estar fazendo essa reposição. É importante também a gente estar repondo o carboidrato nessas corridas, né? Essas maratonas. Por quê? Porque a gente vai perdendo, né? Energia durante o percurso. E aí, a suplementação com aqueles carboplex, Gel, né? um gelzinho. Aí isso aí vai depender muito do atleta, né? Tem atletas que preferem o gel, tem outros que gostam de uma rapadura ou de um melzinho. Aí vai depender de como esse atleta se sente bem com esse carboidrato. O importante é que ele seja de absorção rápida para dar aquela energia que ele precisa para, geralmente, do meio para o final da prova, eles gostam é recomendado, né, que os atletas façam essa suplementação. É essencial para conseguir terminar. Nessa reta final, tá cansado? O gel com cafeína, pode ou não? Gel com? Cafeína. É o seguinte, você está numa reta final. A adrenalina está lá em cima, né? Você está altamente já, adrenalina alta, a emoção da prova, a própria adrenalina do esforço e tal. Não vejo muita lógica em cafeína, né? Seria um adrenérgico a mais. Então, cafeína não. O gel sim, o gel de carboidrato, né? Concordo. Olha aí. Vamos Então, só no carboidrato. Só do carboidrato. gente, eu sempre escolho o gel com cafeína, que eu acho que vai dar um pique maior. Ah, meu Deus! Às vezes é psicológico, né? É o que a gente chama de efeito placebo. O placebo, né? É. Que a gente vê muito nos atletas esses efeitos placebos. Pega esses suplementos, os suplementos de fora, esse é o melhor. E muitas vezes nem é. Mas ele bota na cabeça que só vai ter rendimento se tomar aquilo, e aí condiciona o corpo, muitas vezes, só a conseguir o tempo, a conseguir o objetivo se tomar esse tipo de pré-treino ou pós-treino. O ideal é aproveitar faltam 2 meses para a prova, aproveitar para testar, né? Isso. Testar o gel no longão. Exatamente. Nada de suplementação nova no dia da prova ou pertinho da prova. Por quê? Porque a gente não sabe o efeito dessa suplementação no seu corpo. Então, quando você faz o preparo antes, você sabe o que vai causar, quais são os efeitos, se vai ser benéfico, se não vai. Então, é importante que tudo isso seja esquematizado antes da corrida. Nada durante e nem um dia ou 2 dias antes, porque aí pode alterar o desempenho do atleta na prova. Doutor Felipe, terminei a prova, terminei a maratona, dei aquele gás no final. A gente chega, né? A gente já vê aqueles atletas que chegam até desfigurados. Parece que nem está vendo quem está na frente. O que fazer depois da prova? Depois que você cruza a linha de chegada? Muitos desses atletas, às vezes, que passam do ponto, que você vê até, às vezes, não conseguem nem caminhar, nem nada. Muitas vezes, eles têm alguns problemas clínicos mais graves, como, por exemplo, hipertermia, que é um aumento da temperatura exagerada do corpo, que aquela hipertermia pode levar a problemas sérios. Tem atleta que tem que ser atendido, tem que ser colocado numa banheira com água, né, com água gelada, porque a hipertermia é mais grave. Tem casos mais extremos que o paciente tem que ir até para o hospital para se hidratar. Mas a maioria daqueles pacientes, daqueles atletas que estão chegando, não é esse extremo. Mas ele pode estar um pouco extremamente exausto, desidratado, a temperatura um pouquinho acima do normal. Então, o que eu recomendaria em geral é ele procurar um ambiente, uma sombra, um ambiente mais ventilado. Ele pode se deitar, né? Ficar deitado, porque às vezes, como eu falei, se ele estiver desidratado, tal, pode tender a queda de pressão e ele está um pouco tonto, ele pode deitar e se hidratar bastante, que aquilo vai se recuperar mais rápido. Tá vendo? Se não for caminhar devagarzinho. Pode também caminhar devagar. Mas assim, você vê muito atleta chegando assim, profissional, mas deitando no chão logo. Porque a questão de você estar deitado, se você está com a pressão baixa, aquilo aumenta o retorno venoso para o coração, para o cérebro, e aquilo melhora. Não tem problema deitar logo se quiser. Mas tem gente que diz, não, eu prefiro ficar caminhando um pouco, é outra modo, depende da preferência dele. E a prova? Terminou a prova? O pós-prova, como é que deve ser essa alimentação? O doutor falou, né? Hidratação, né? É importante. E seguir o plano alimentar. Então, continuar com a dieta equilibrada, comer o carboidrato, mais o carboidrato para recuperar a energia do que foi perdido, para não ter dano muscular. Então, também a proteína vai ser importante nesse pós-prova, né?
principalmente para dar aquele suporte que o músculo precisa para não ter nenhuma lesão. Então, proteína e carboidrato, pode comer. Abra a boca, respira. Abra a boca, beba água e curta a medalha, né? Porque é bom demais, depois que a gente cruza a linha de chegada, colocar a medalha no peito, saber que deu tudo certo. Que todo esse processo de treinamento, de tudo. Que é um processo, né? Que o atleta entra, vai, assim, aquele sonho, né? De conseguir, não é fácil, o percurso é grande, né? Nossa cidade é quente, então, assim, chegar ao final realmente é uma vitória. Para a gente concluir aqui esse bate-papo, faltam 2 meses para essa prova, né? A maratona, é um orgulho ter uma maratona aqui na nossa cidade, sabendo que é o percurso mais desafiador do Brasil, que eles batem no peito mesmo, vocês gostam de ver os atletas sofrerem. Qual a orientação para esses 2 meses que antecedem aí essa prova? A orientação do ponto de vista cardiovascular, eu diria que se tiver com os exames atrasados, exames laboratoriais, procurar o médico, o cardiologista, para avaliar como é que estão as taxas, glicose, principalmente se for diabético, para ver se está bem equilibrada, colesterol, ver a pressão arterial, quem é hipertenso também, porque lembrar que muitas vezes o atleta está treinando, é até uma coisa boa, ele começa a perder peso, começa a ganhar condicionamento, começa a trocar gordura por músculo, o efeito do exercício vai aparecer. Então, ele tomava, vamos supor, 3 remédios para pressão. De repente, ele vai começar a ter queda de pressão. Então, ele ir para o cardiologista para fazer esse ajuste, que é até uma coisa boa. Ele está trocando remédio por exercício. Diabetes, a mesma coisa. Ele, às vezes, usava 2, 3 drogas para diabetes, às vezes até insulina, alguma coisa. E ele troca remédio para diabetes por exercício. Não vou dizer que todos vão ficar curados, mas diminui a dose e o número de remédios. Então, checar se está tudo bem isso aí, que é até uma coisa boa, né? Se puder tirar remédio, melhor ainda. Checar os exames laboratoriais. Se ele já fez avaliação cardiológica, pelo menos nos 6 meses anteriores, e não sentiu mais nada, ele não precisa repetir a avaliação cardiológica. Esse exame que eu falei de VO2, ecocardiograma, o que for, ele não precisa ficar repetindo o próximo, tá? Ele só precisa fazer esses ajustes de medicações, até de bom sinal, porque ele está trocando remédio por exercício, e checar as taxas. E no mais, o cardiologista vai relembrar a ele esses sinais de alerta que eu falei, para se ele tiver alguma dessas queixas durante a prova, ele seguir a orientação e parar e respeitar a doença, tentar tratar o problema e não querer, nesse momento, né, ser um super-herói. Eu vou terminar essa prova com dor no peito, coração assim, não. Sabendo que o mais importante é a saúde dele. Ótimo. E Clara, tem orientações também para essa reta final? Com certeza. Eu acho que o atleta tem que procurar o seu nutricionista, né? Que é um atleta de alto rendimento, ele tem que ter um acompanhamento nutricional, então, ajustar a dieta para que esteja tudo nas suas metas, batido direitinho, ajustar a suplementação, suplementar as vitaminas e os minerais, que é importantíssimo também para deixar esse atleta em ordem para que ele consiga concluir, né, a sua maratona com sucesso. Estamos aí na contagem regressiva. Vocês 2 vão correr, vão participar dos 5, pelo menos? Eu não corro ainda, né? Mas aí já me inspirou a treinar aí. Eu vou ter que passar lá para o Dr. Felipe, que agora a Liz quer que eu corra. Me convidou, me fez esse desafio para voltar a correr, né? Que desde a pandemia eu parei, agora eu vou voltar, tentar ir fazer os 5 nesse calor. Vamos embora. Obrigada, doutor Felipe. Obrigada, Clara. Um prazer receber vocês aqui. Lembrando que as inscrições da maratona estão abertas. Acesse o site que está aqui na descrição do vídeo. Faça sua inscrição. Se você imagina aí os 42 muito longe, vamos nos 5 comigo. Vamos nos 5. A gente caminha, corre um pouquinho, mas já vai começando a sentir os benefícios, porque uma prova motiva demais, né? Motiva a mudar de hábitos e a treinar. Obrigada. E obrigada a você. Até o próximo podcast Viver Bem. Tem mais maratona pela frente. Aguardem.